Opa, gente, boa noite a todos e a todas. Estamos mais uma vez aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, para transmitir mais uma noite de conversa, de bate-papo, né? Hoje nós vamos falar sobre a diversidade do mundo dos espíritos. A gente sempre traz assim um tema, eu gosto de sempre trazer um tema curioso, não é polêmico, tá, gente? Assim, muitas vezes a gente pensa até que, algumas pessoas até pensam que existe algum desafio nisso, como se eu quisesse provar alguma coisa. Não é nada disso, a gente está aqui para aprender, tá certo? E como, assim, ultimamente eu tenho tido muito contato com outros pontos de vista, né, outra forma de ver a coisa, eu tenho tentado trazer para vocês essas novas formas de ver a coisa, saindo da caixinha do tradicional, né, da coisa do, não, vamos ver só pela versão que a Federação Espírita Brasileira nos traz, né, vamos ver só pelo aspecto que alguns pensamentos tradicionais têm, e eu tenho tentado, de alguma forma, sem querer agredir ninguém, nem sem querer, assim, colocar o meu ponto de vista como único, como certo. Não tem nada a ver com isso. A gente está aqui para exatamente aprender, trocar conhecimentos, né? Eu acho que é fundamental que a gente faça esse contato maravilhoso aqui e que coloque um outro ponto de vista também. E eu sempre estou assim à disposição para que, se vocês tiverem, sei lá, qualquer dúvida, gente, qualquer, sei lá, qualquer indagação, qualquer pergunta, que vocês façam, porque a gente está aqui exatamente para isso. Mas, na verdade, é assim também, de forma muito humilde, eu digo a vocês que aqui a gente não tem conhecimento, nem tem a verdade completa de tudo, e se por acaso eu não souber responder qualquer uma das questões que vocês formularem do lado de lá, lógico, nós vamos estudar, temos a verdadeira visão de que nós não temos todo o conhecimento, nós não sabemos de tudo, nós não temos toda a ciência do que é o mundo espiritual. Um outro dia, conversando com uma pessoa, eu estava comentando que, ao ver um palestrante falando sobre o mundo espiritual, ele fala que nós temos, assim, eu já ouvi isso de Saulo Caldeirão, já vi isso de Wagner Borges, já vi isso de Robson Pinheiro, já ouvi isso de Vanderlei Oliveira, já ouvi isso de vários médiums, de que nós temos assim um conhecimento muito, mas muito minúsculo do plano espiritual. O que os médios vêm nos trazer, e aí eu tive o meu primeiro contato com esse livro aqui, que eu acho que todo mundo conhece, todo mundo leu. Bom, foi espírita, eu acho que isso aqui é a leitura básica, né? Fundamental são os livros de Kardec, mas o nosso lá, que é um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, isso aqui foi o início de tudo. Esse livro nos dá assim uma noção do mundo espiritual, mas é uma noção assim baseada no ponto de vista de André Luiz, que é um ponto de vista certo também, e é um ponto de vista da impressão que o médium Chico Xavier, Francisco Canto Xavier, que era um médium fabuloso, que ninguém está aqui exatamente discutindo o que Chico viu lá, mas sim ampliando o conhecimento de que não só Chico viu. Chico viu, Dona Ivone Pereira do Amaral viu, Vanderlei Oliveira viu, Robson Pinheiro viu, Saulo Caldeirão viu, todos eles viram e tiveram visões e perspectiva e conhecimento de determinado setor do plano espiritual diferente um do outro. Né? Os locais não são iguais. Outro dia eu fiz essa comparação aqui, fiz até em live também, né? Mas eu fiz essa comparação aqui em relação a trazer um paralelo com as cidades, né? A mesma cidade do Rio de Janeiro, quando eu visitei o Rio de Janeiro, é uma, e a cidade do Rio de Janeiro, para quem visitou e, sei lá, teve o contato com as favelas, com o crime e etc e tal, é outra visão completamente diferente. E se você pedir a narrativa de um e de outro, de mim, que nunca sofri um assalto no Rio de Janeiro, já fui algumas vezes, nunca sofri um assalto,
E se você fizer a comparação com uma pessoa que já foi, já passou pela violência do Rio, ou que já morou no Rio, vai descrever um Rio de Janeiro completamente diferente. Então, um conhece mais profundamente, mais da miséria, mais do subúrbio, e um turista como eu conhece Copacabana, conhece Botafogo, Ipanema. Eu estou na cidade de Caruaru, Pernambuco. Pois eu digo a vocês, a minha descrição do Caruaru é diferente da descrição. Veja, eu sou nascido aqui, eu sou criado aqui, mas, puxa vida, eu conheço do bairro Maurício de Nassau, dos bairros do centro, dos bairros circunvizinhos e tal, mas eu não conheço profundamente a estrutura da cidade de Caruaru como um todo. Como acho que ninguém conhece, né? Não conhece, porque não conhece sei lá, os detalhes de cada local, de cada localidade, de cada situação. Então, não conhece, gente, não conhece. Então, quer dizer, para um médium, se a gente traça um paralelo desse processo aí, o médium é a mesma coisa. Quando o médium se desloca para o plano espiritual, eu todos os dias vou em desdobramento, eu sinto, eu tenho um sonho lúcido, eu vejo como funciona lá no plano espiritual, mas é uma visão minha. É interessante que algumas pessoas me dizem assim, olha, eu sonhei que estava trabalhando com você. E aí ele relata uma coisa que eu não me lembro direito daquilo, tá certo? Então, quer dizer, até a minha lembrança e a minha visão do que eu estava fazendo no plano espiritual é diferente de quem sonha comigo e que relata que me encontrou lá no plano espiritual. Essa semana, uma pessoa muito querida chegou para mim e disse: olha, eu lhe vejo sempre no plano espiritual, o senhor me ajuda, o senhor faz isso, faz aquilo outro. E eu fiquei, sabe aquela coisa que você fica olhando e diz assim, tá certo, valeu, muito obrigado e tal. Mas você não lembra que sonhou com aquela pessoa, com aquela situação. Porque é assim, os sonhos lúcidos, nós guardamos assim o que é mais importante para nós, o que foi mais significativo, né? Nós passamos por determinadas situações no plano espiritual, que são situações muito diversas. Se a gente for falar em André Luiz, por exemplo, né? André Luiz passou, quando desencarnou, quando foi encontrado, inclusive por sei lá, uma insistência da mãe dele de que fosse resgatado, né, e ela vinha tentando isso há 7 anos, quer dizer, André Luiz estava no umbral, e passando por toda aquela situação difícil, tenebrosa, onde como é a mãe dele e outros espíritos mais evoluídos tentaram resgatá-lo lá do plano espiritual e não conseguiam resgatar, tá certo, gente? Então, assim, não conseguiram por quê? Porque ele estava vendo um umbral e sentindo um umbral daquela forma, assim, puxa vida, eu não estou aqui, eu ainda estou vivo e tal. E essa insistência, a persistência faz com que o espírito demore mais tempo no umbral, no plano espiritual. E aí ele começa todo o relato de quando os espíritos vieram, pegaram ele. O umbral para André Luiz era um umbral lama, era um umbral tenebroso, onde tinha cabeças aparecendo, essa coisa toda. Se você for olhar filmes, tem um filme muito interessante com Robin Williams, quem lembrar do nome desse filme, eu não sei se o nome é Além da Eternidade, alguma coisa como essa aí, e que ele relata uma coisa muito parecida com o André Luiz, quando ele pega a barca para poder resgatar a esposa dele, que foi suicida e tal, e ele desce em determinados locais do umbral, que para o filme americano era o inferno e tal. E quando ele desce lá, ele vê também aquele lamaçal, aquele mundão de cabeças e etc e tal. Quer dizer, uma visão do cineasta que provavelmente captou do roteirista ou do escritor do filme, que provavelmente teve uma vivência no mundo espiritual. Quer ver uma outra visão do mundo espiritual e ver como é diverso tudo isso? É o inferno de Dante. Dante Alighieri, lógico, há séculos atrás, há pelo menos 5 séculos atrás, 6 séculos atrás, Dante viu o inferno, né? E relatou as faixas do inferno. É muito interessante isso, porque nas nossas projeções astrais, no trabalho com apometria,
no trabalho que nós fazemos através das desobsessões, no relato dos próprios espíritos, quando nós nos desdobramos, nós começamos a ver também camadas, como se fosse faixas vibratórias, e são faixas vibratórias. Hoje nós aprendemos isso, que são faixas vibratórias, com certas intercaladas, como se em cada local daquele vivesse um determinado tipo de ser espiritual que vibra dentro daquela faixa. Então se parece muito com o inferno de Dante. Dante descreveu o inferno gelado, o inferno das pessoas que eram maledicentes, o inferno. E aí a gente se reportando a tudo que os espíritos vêm nos dizendo ultimamente, nós vamos encontrar aí, por exemplo, sei lá, o relato de Robson Pinheiro, quando, através do espírito de Ângelo Inácio, tal, tem um livro fantástico, que é esse livro aqui, ó, Robson Pinheiro, Legião, isso é uma trilogia, tá certo, de Robson Pinheiro, recomendo demais o livro, muito interessante, e ele fala dos espíritos, esse é o primeiro livro da trilogia, né, Senhores da Escuridão, Legião, Senhores da Escuridão, e um outro, eu estou esquecido agora, sempre foge na memória, um dos livros da trilogia de Robson. E é muito interessante, porque o que é que ele relata, né? Ele mostra um umbral completamente diferente. Se você for para um outro escritor, Rubem Saraceni, e aí você tem aqui, ó, Guardião da Sétima Passagem. Ele fala sobre os guardiões, sobre os Exus, que tomam conta de determinadas localidades do umbral, tá certo? E o relato já é diferente do de Robson Pinheiro, porque é uma visão de um médium bandista que tem ele penetra através dos espíritos, né, os espíritos que vêm falar através dele, ele vai para determinadas localidades do plano espiritual que são domínios de guardiões, de Exus, tal, que tomam conta da parte energética da esquerda, que muita gente fica dizendo assim, não, fulano de tal só trabalha com a esquerda como se estivesse trabalhando com o mal. A esquerda é exatamente a energia de descarrego, gente. Enquanto que a direita, na Umbanda, ela dá boas energias, né, repõe as energias, a esquerda retira as energias negativas. Um coloca energia positiva e o outro tira as energias negativas. Se vocês concordam comigo, ambos estão fazendo bem. Um está tirando a tua energia negativa através dos espíritos, através da desobsessão, e o outro está trazendo a energia positiva para você. Então, quer dizer, um não vive sem o outro. Tá certo? A gente sempre costuma imaginar a esquerda e direita como o bem e o mal, né? Por exemplo, tá à esquerda do pai, tá à direita do pai, né? A direita de Deus, a esquerda de Deus, e não existe essa coisa de direita e esquerda, um complementa o outro. Lógico, o que seria de mim se não tivesse a minha mão esquerda? Aliás, eu sou canhoto. Na época, você veja como isso é uma coisa tão pesada e que termina também transferindo para esses seres que são guardiões, que são os Exus e etc., você veja que eu me lembro que na minha época, para que forçasse a criança a escrever com a mão direita, às vezes amarrava a mão esquerda da criança, a criança era canhota, nasceu canhoto. E você forçava que o outro escrevesse. Inclusive, eu até faço uma brincadeira em relação a isso, que meu irmão, Valber, né? Valber, ele era canhoto, nasceu canhoto e inventaram de colocar ele para escrever só com a mão direita. E ele, assim, a letra dele é péssima por conta dessa insistência, porque, assim, é como se a pessoa que fosse destra fosse mais capaz, que fosse mais inteligente, como se fosse melhor. Então, tinha que se forçar. Você veja que coisa incrível isso. Por exemplo, na língua italiana, você veja que isso é uma coisa muito latina também, né? Mas também anglicana, etc. Mas na língua latina, né? No italiano, a direita chama destro e a esquerda chama sinistro. Quer dizer, uma coisa sinistra, ruim, como se fosse a escuridão. É uma coisa muito doida isso, né? Então, quer dizer, está no imaginário, como se a esquerda trabalhasse para o mal e a direita para o bem. Não.
direita e esquerda trabalham em polos diferentes. Por exemplo, quando você desce na dimensão dos Guardiões da Sétima Passagem, tem outro livro de Vanderlei, fantástico também, que é esse aqui, ó, O Guardião da Meia-Noite, né? São livros maravilhosos. Eu não estou fazendo propaganda do livro, não, tá, gente? É porque eu acho assim uma leitura fundamental para quem quer conhecer a diversidade. Veja, nós estamos em plena época de diversidade e não queremos conhecer os espíritos, as entidades, como elas agem e etc. Poxa, se eu sou espírita, estou trabalhando com a parte de desobsessão, eu não tenho a obrigação de conhecer essas entidades, essas dimensões, todas essas coisas que existem no plano espiritual? Tenho, gente. No livro de Nosso Lar, é porque as pessoas leem o livro, é muito interessante isso, muito curioso. Né? Por exemplo, tem alguns que criticam Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, e todos esses, os próprios Rubens Sarraceno, eu já vi muitas críticas a respeito da psicografia dele. E eu acho muito curioso isso, porque, por exemplo, o livro mais tradicional falando sobre o plano espiritual, onde se fala em aeróbos, no mesmo livro se fala de umbral, se fala de colônias espirituais, se fala de uma cidade moderna, de locais tenebrosos no umbral, etc. É Nosso Lar. Nosso Lar que é básico, é uma estrutura básica. E as pessoas não se lembram, por exemplo, que existem ataques ao nosso lar, né? Que existem barreiras energéticas em nosso lar para não permitir que os espíritos invadam a cidade astral, quer dizer, aquela colônia que fica incrustada no umbral, numa localidade do umbral, quer dizer, as colônias espirituais estão localizadas no umbral. Eu vou passar aí um slidezinho já para vocês verem isso. Mas é muito curioso como, assim, parece que as pessoas se esquecem dessas coisas ou, sei lá, eu acho que até, assim, é como se não entendesse ou não quisessem entender isso dessa forma, ou como se fosse difícil para as pessoas compreender esse processo de que o mundo espiritual é extremamente diverso, né? A gente não tem um mundo espiritual, não é da forma como a gente acha que sei lá, daquela forma tranquilinha e tal, bababá. Não, o mundo espiritual, gente, primeiro é o nosso verdadeiro lar. Se nós temos uma diversidade de localidades aqui na Terra, por exemplo, se você sair do Brasil e for para uma Suíça, para uma Alemanha, você vai ver um mundo mais evoluído. Vocês concordam comigo? Pelo menos materialmente, em termos de equilíbrio social, de justiça e etc e tal, é um mundo mais equilibrado. Se você sair do Brasil e for para esses países, você vai sentir um choque. E se você sair do Brasil e for para países africanos paupérrimos, você vai ver um mundo completamente diferente também. Então, quer dizer, cada médium desse, quando faz a sua psicografia, né, quando transmite para o papel, psicofonicamente a mensagem, ele está falando de determinadas regiões que ele visitou e que foi apropriada para eles e que naquele momento foi isso que ele viu. Percebem isso, gente? Então, quer dizer, existe uma diversidade tão grande no plano espiritual. Aliás, 3 ou 4 vezes mais diversidade de pensamentos e de dimensões do que na Terra. Né? Na Terra, nós temos apenas 3 dimensões, tá certo? Que é exatamente a altura, largura e comprimento, tá certo? Quer dizer, profundidade, largura e comprimento, tá certo? E nós temos nós convivemos num mundo só. Eu posso ir, por exemplo, na África e posso ir na Alemanha. Eu posso sair daqui de Caruaru e, sei lá, daqui do meu bairro de Caruaru e ir para um bairro marginalizado na cidade de Caruaru. Né? Com muita facilidade, eles vão me ver, eu vou vê-los também. Aliás, essa convivência pode não ser nada pacífica, eu posso ser agredido, eu posso ser assaltado, eu posso ser morto. Não é assim o mundo tridimensional? No mundo espiritual existe uma diferença. A cada dimensão do pensamento e vibracional, ela é apropriada a determinados tipos de seres. Não existe mistura nisso, embora seja um plano espiritual só, gente, mas com as dimensões vibracionais diferentes. Uma época dessa, eu defendi muito isso por muito tempo, tá certo? Que
nós, quando desencarnamos, plasmamos exatamente o mundo espiritual conectado à nossa vibração. Isso é uma grande verdade. Inclusive, no livro Ação e Reação, também de André Luiz, existe um relato que é fantástico. Tá? O André Luiz começa a observar, ele está junto com um dos espíritos que instruem ele, eu estou esquecido o nome agora no momento, e naquela hora que ele está junto com esse espírito, né, conversando com ele, ele diz assim, puxa vida, eu estou vendo aqui do meu lado, esse espírito que está, assim, pedindo perdão e está com medo dessa entidade, e eu estou vendo aqui que a entidade está ali sentada na pedra, e ele está com medo do demônio, né, do diabo, e essa entidade que está sentada na pedra realmente tem chifre, tem rabo. Por que é que eu estou vendo isso? Se o plasmar do pensamento é dele e não meu. Por que é que eu, espírito André Luiz, estou enxergando a mesma coisa que ele? Para você ver como é forte o pensamento, como é forte a vibração de um espírito que ainda está conectado à matéria, a certos pensamentos, a certas imagens do passado. Esse espírito, explica o mentor, o acompanhante de André Luiz, ele explica assim, olha, esse espírito, por exemplo, ele tem uma visão do inferno de Dante. Então, ele vê exatamente o demônio que foi apresentado por Dante. Então, essa é a imagem que ele plasmou e nós conseguimos enxergar. Porque o espírito, veja que coisa maluca, fantasticamente maluca e maravilhosa. Porque o mundo dimensional, o mundo dos espíritos, ele é assim. Eu pensei e plasmei. Na mesma hora que eu estou transmitindo um pensamento e dizendo assim, puxa vida, eu vou ver o demônio quando eu morrer, porque eu fui muito ruim, porque eu fui terrível, no mesmo momento, aquele obsessor que estava me perseguindo por anos a fio, ele plasma, ele primeiro capta o seu pensamento, naturalmente, quer dizer, você é o espírito que está ali, então ele capta o seu pensamento e diz, o que eu posso fazer medo a ele é com esse pensamento dele do demônio, então eu vou me transformar, plasmar em mim, através do meu perispírito, eu vou me transformar no demônio que faz ou que dá, causa temor a ele. Veja que coisa fabulosa, maravilhosa e assustadora ao mesmo tempo, né? Porque um negócio desse é assim, você olha, puxa vida, quer dizer que é por isso que eu digo, gente, a gente precisa conhecer mais. Porque os nossos medos estão conectados às nossas crenças, os nossos hábitos, as coisas que nós fazemos aqui na Terra. Eu não sei se eu estou me fazendo compreender. Inclusive, muita gente entrou aqui, né? Jefferson, muito obrigado, Jefferson. Júnior Minar, um grande abraço, Júnior. Juliana Campos, Célia Santos, Josiane, Kelly, Amélia Laurindo, Patrícia Lima, Jussedi, Flaviana, tá todo mundo aí assistindo, muito obrigado pela assistência, por estar assistindo o programa de hoje, o Café Espiritual de hoje. Mas é muito interessante porque é o seguinte, é extremamente assustador, quer dizer, aquilo que eu penso e eu alimento em mim é o que eu vou ver no mundo espiritual. Vamos dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito clássico e muito interessante. E vocês vão gostar disso. É assim, vejam, geralmente as pessoas relatam os seus sonhos, né, quando desdobram, quando estão sonhando, até quando não sabem que desdobram, né, porque as pessoas não têm conhecimento pleno de como é esse desdobramento e muitas vezes elas relatam algumas coisas que viram do lado de lá. Vocês já perceberam que algumas pessoas relatam que viram monstros, que viram figuras demoníacas, figuras deformadas e tal, e outros relatam que veem figuras angelicais, que viram Jesus, que viram Deus, que viram não sei o que e tal. Veja, como a visão é diferente. E se você for pesquisar profundamente esses arquétipos formados pela cabeça das pessoas que vão e se desdobram em sonho, não morreram ainda. Elas estão no sonho, elas estão desdobradas. Se você for pesquisar direitinho todos esses arquétipos formados pela imagem, você vai ver que, por exemplo, essa pessoa sendo analisada
sendo feito uma psicanálise mais profunda, uma psicoterapia ou alguma coisa na conversa com o psicólogo e tal, ela vai dizer que tem culpa, que tem medo, que fez alguma coisa, que tem remorso de alguma coisa. Então, o que é que ela faz? Ela plasma a figura religiosa que foi passada para ela, que é aquela figura do demônio que vai pegar ela porque ela fez alguma coisa errada, entendeu? Ou então, se ela está de bem com a vida, do santo, do anjo, de Deus, de Jesus. Um outro dia eu vi um EQM, um relato de um EQM muito interessante, muito curioso, que eu observei, e o rapaz disse assim, olha, e é muito interessante isso, porque, veja, é uma pressuposição sua, porque ele não tinha certeza do que ele tinha visto. Então, ele disse assim, quando eu me vi fora do corpo, eu, no primeiro momento, vi uma luz, essa luz me atraiu, eu fui em direção à luz, e aí eu tive uma visão que foi maravilhosa, eu me senti muito em paz, e eu vi Jesus. Aí o entrevistador pergunta a ele, aí onde está a história, né? O entrevistador pergunta a ele, mas ele disse que era Jesus? Não, eu senti pela paz que ele transmitia, né? Eu senti e vi assim na figura dele, era uma figura com uma roupa branca, com um cabelo longo. O que é isso? É a montagem do arquétipo, né? É a montagem do tipo que ele acha que é Jesus, né? Do tipo que ele imagina que é Jesus e como ele sentiu uma paz. E aquele ser que estava na frente dele era um ser angelical, um ser bondoso, tá? Pela própria vibração dele, gente. Você pode ver que nos relatos de EQM, você tem relatos onde o cara vê o cramunhão na frente, vê ET, vê Exu, vê santo, vê demônio, vê espírito de médico, vê... Quer dizer, são vários relatos. O que é que significa isso? Isso depende da forma como eu penso. Eu vou ser catapultado para determinadas regiões do astral, onde eu vou ver determinadas figuras, e também as figuras, captando o meu pensamento, plasmam determinadas regiões no astral que vão me agradar, desagradar, ou então compatível com a minha percepção do plano espiritual. Então, é muito curioso isso, tá certo? Que essas dimensões e esses pensamentos nos levam a ver e a sentir. É por aí onde vai a parte filosófica que Kardec tanto colocou, tá certo? Que é exatamente isso, né? A fé raciocinada é aquela que procura a razão em tudo, né? Em todas as épocas da humanidade, que a gente precisa prezar pela razão e olhar o que é que está acontecendo ali. Não, eu estou tendo uma alucinação, Wagner, quando eu vou para o plano espiritual. Não, quando um médium psicografa, é porque ele está, sei lá, psicografando o que ele vê e é uma alucinação dele. Não, ele está vendo o plano espiritual da forma dele. Ele está enxergando da forma dele. Não existe o certo nem o errado nesse processo. Ele está vendo da forma como ele percebe. E uma outra coisa que eu acho muito curioso, também muito interessante, que vem confirmar a parte filosófica da consciência tranquila, que nós colhemos aquilo que nós plantamos no dia a dia, que nós colhemos exatamente a nossa semeadura, foi plantada alguma coisa, nós vamos colher consciencialmente isso. E aí, muita gente diz assim, eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de ir para o umbral. E aí eu costumo sempre brincar com a pessoa, eu digo, desculpa, mas tu já está no umbral, né? O umbral é esse aqui. E o umbral e o céu, eles estão dentro da minha consciência. Eu, quando tenho uma consciência tranquila, estou fazendo tudo certo, estou tocando a minha vida do jeito direitinho e tal, não estou pisando na bola, não estou fazendo bobagem nenhuma e tal, eu tenho um tipo de sonho, tá? Então, quer dizer, eu já tenho um tipo de energia no sonho e também em vigília. Porque em vigília, quando eu estou perturbado, quando, sei lá, as coisas que eu estou fazendo não são legais, não são bacanas, quando eu não estou feliz com as coisas que estou fazendo, a minha vida vira o quê, gente? Aqui, na vigília, sem precisar nem dormir, nem pregar os olhos. Não vira um inferno? Não vira uma perturbação constante? A gente está de mal com todo mundo fica de mal com a gente, lógico, é energia, eu estou transmitindo a energia ruim para você, você transmite para mim. Então, essa mesma coisa se transfere para o mundo espiritual. Quando eu estou no mundo espiritual,
e que começa a olhar o mundo espiritual, a enxergar o mundo espiritual, eu vejo a compatibilidade do mundo espiritual relativo ao meu padrão consciencial, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu passo para as pessoas, tá certo? Nós temos aí, eu vou passar essa apresentação para vocês, porque eu acho muito curiosa, e aí eu vou passar a apresentação, eu vou tocando ela de acordo com a nossa conversa, vocês vão ver só um quadrinho meu aí, tá? Eu vou passar para coisas. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, perguntem, tá certo? Façam seus questionamentos. Então tem aí as dimensões espirituais, né? Vocês veem aí que é muito curioso, tá certo, gente? Que você tem aqui o plano terreno, tá certo? Esse plano terreno aqui é onde nós estamos. Você vê que tem a parte para cima aqui desse plano terreno, tá certo? E você tem a parte de baixo, tá certo? Do plano terreno. Gente, muitos vão me perguntar assim, então, Wagner, existe céu e inferno. Se você está colocando em cima e embaixo, não, gente, isso é só para ficar didático para vocês. É só para que vocês entendam. Essas dimensões vibracionais, elas estão interpenetradas. Não existe em cima nem embaixo no mundo espiritual, não existe espaço-tempo, não existe nada disso. Existe para alguns seres. Alguns seres, só para que vocês tenham ideia, eles têm uma vida no mundo espiritual parecida com a que nós vivemos aqui. Eles vão ao banheiro, eles almoçam, eles jantam, eles tomam banho, ou então não tomam, ou então se sentem sujos. Eles têm necessidade fisiológica, eles têm necessidade sexual, e muitas vezes eles se conectam aos nossos pensamentos para poder se aproveitar dessas necessidades, desses desejos sexuais, desses desejos de vícios e etc. E eles estão em determinado ponto desse pensamento que a gente chama de pensamento conectado à dimensão vibracional. O que é uma dimensão vibracional? Nós somos energia pura. Tá? Esse é o primeiro princípio que vocês devem observar. Nós somos energia. E como somos energia, quando nós vibramos em determinadas linhas de pensamento, nós transmitimos uma mensagem à nossa estrutura energética, no geral, ao prana, aos espíritos que estão junto e tal, e eles são atraídos para a gente, como também as imagens são atraídas, porque tudo, absolutamente tudo, gente, é energia, tudo. Eu sempre costumo fazer essa comparação. Se vocês pegarem aqui o braço de vocês, pegarem um microscópio desse eletrônico ultramoderno e for aproximando da sua pele, primeiro você vê os poros, depois você começa a ver todas as células, das células você vê as moléculas, átomos aparecem, os prótons, nêutrons, elétrons, e aí você vai aproximando cada vez mais, você vai ver os quarks, tá certo? Daí você vai ver as subpartículas, e essas subpartículas você já não vê mais matéria, você não vê nada além do que uma vibração, o que eles chamaram de teoria das cordas, na física quântica, que é alguma coisa que eles não conseguem enxergar e que é uma coisa muito interessante, o que significa dizer que nós somos energia pura. Estamos densificados na matéria, mas nós somos energéticos, nós somos energia, nós não somos outra coisa, tá? Por isso que eu costumo sempre dizer, não, quando eu morrer, quando eu for para o plano espiritual, você já está no plano espiritual, tá? Isso aqui é um plano mais densificado, em 3D, tá certo? Em 3 dimensões. Mas quando você for para a dimensão do pensamento, na 4ª dimensão, 5ª dimensão e tal, você vai ver de uma outra forma o mundo. Isso é muito interessante, muito curioso, que isso acontece comigo, não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, quando eu ando aqui dentro da minha casa, quando me desdobro, eu vejo uma casa diferente, eu não vejo essa casa. Eu vejo a casa com quadros diferentes, com mesas diferentes, eu vejo a casa mais ampla, porque como aqui funciona um hospital espiritual, eu vejo o hospital espiritual Caminho da Paz, com muitas macas, é o mesmo ambiente, só que mais ampliado, maior, como se tivesse vários andares, e eu pudesse andar por esses andares e tal. É muito interessante e muito curioso, quer dizer, eu vejo de uma forma diferente. Quando eu me desdobro, é muito interessante que eu vejo o meu corpo, tá?
eu vejo o meu corpo embaixo e digo, puxa vida, eu estou desdobrado, né? Beleza. Aí eu olho para o quarto. Quando eu olho para o quarto, vejo algumas coisas na parede, tá? Que é as coisas que estão lá penduradas. Depois, quando eu me distraio um pouquinho que olho de novo, eu já vejo outras coisas na parede, outros móveis. Quando eu olho para a minha cama, eu já não vejo mais meu corpo, nem a minha cama. Então, significa dizer que quando você muda vibracionalmente o pensamento, você já não está mais naquela localidade dimensional ou naquela localidade vibracional. Vocês estão vendo aí, por exemplo, algumas coisas que André Luiz falou. Por exemplo, o plano etérico, tá certo? Que é exatamente o plano áurico, a estrutura etérica nossa, que é compatível também com esse plano subcrostral, que é onde estão essas entidades perdidas que ficam procurando. Ah, meu Deus, eu não, eu tô vivo querendo falar com a minha mulher não responde. É nesse plano aqui de baixo que é influenciado o pensamento. O plano etérico, aquelas pessoas que desencarnaram, que estavam prestes a passar para esse próximo plano, que é o supraetérico, tá certo? Que é um plano mais acima um pouquinho, um plano de tratamento, é onde existem os postos de socorro espiritual, que depois serão levados os postos de socorro, os hospitais espirituais e etc., que estão ainda no processo umbralino, tá certo? Não saíram do umbral, tá certo? Você vê aí o plano colonial, onde existem as colônias, as cidades e tal. Você vê mais acima o plano astral, que é um plano mais sutil, tá certo? Aí já não se come mais, não se bebe, não tem mais um antepasto, que o próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, fala, né, que se toma uma sopa, se toma um caldo para poder melhorar e etc. Nesse plano astral, no plano angelical, já não tem mais isso. O plano superior, então, a gente não sabe nem definir o que é. Mas para baixo tem muita coisa, gente. Aí nós temos, por exemplo, aonde o próprio Rubens Sarraceno falou aqui no Guardião da Meia-Noite, tá certo? O outro livro, do Guardião da Última Passagem, tá certo? Também. Então, esses livros aqui falam de situações de planos espirituais a partir do plano umbralino, plano baixo, abismal e plano inferior, que são locais, por exemplo, do livro Os Dragões, de Vanderlei Oliveira, onde ele fala dos magos negros, esse plano inferior mesmo. Esses magos negros que são entidades extremamente perigosas e que nem reencarnam mais na Terra. E que no livro de Os Dragões, de Vanderlei Oliveira, se você olhar, deixa eu mostrar aqui o livro Os Dragões, deixa eu só dar uma mostrada aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui o livro Os Dragões, de Vanderlei Oliveira, é muito interessante, porque no livro Os Dragões, ele fala que um dos dragões reencarnou na Terra, e que ali na década de 30 para a década de 20 para a década de 30, alguns dragões estavam reencarnados aqui na Terra. Mas eram os dragões mesmo, esses que vieram de Capela, esses que vieram de outros mundos e etc. Sim, eram dragões desses outros mundos, mas não eram os dragões mestres da história toda, né? São os aprendizes de dragão e tal, que já eram dragões, que tinham um determinado domínio sobre determinadas faixas vibratórias do umbral baixo mesmo, da parte do plano inferior, mas que não eram aqueles dragões assim com um mal incrustado mesmo, né? Você veja que também naquela época, da década de 20, dos anos de 1800, do século XIX para o século XX, alguns dragões reencarnaram e influenciaram muito nos destinos da Terra. E muita gente se pergunta assim, poxa vida, como é que Deus não evitou tudo isso? Né? Porque nós tivemos aí Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, além das revoluções, Revolução Francesa, Revolução disso, várias guerras no mundo inteiro, né? Aquele caldeirão ali daquela região ali dos Balcãs, né? Onde fica Iugoslávia e etc. Foi onde surgiu a maioria dessas guerras e etc. E ali reencarnaram vários, né, desses dragões de segunda ordem que se transformaram em líderes mundiais e que levaram a Terra a duas grandes guerras.
e quase levam a Terra a uma terceira guerra. Então, esses planos etéricos, esses planos espirituais abaixo e acima, influenciam na nossa vida aqui na Terra, gente. Eu não estou aqui querendo colocar medo. Eu sempre costumo dizer isso, né? Porque parece até que a gente está colocando medo nas pessoas e tal, pânico. Não, é para a gente tomar conta dos nossos pensamentos. Nas mínimas coisas, sabe, gente? Veja, é muito interessante isso. Um outro dia eu vendo o Saulo Caldeirão falar sobre o mundo da música, por exemplo, né? Ele comentou que através de uma das viagens astrais dele, ele viu que existem alguns pactos de sucesso com seres assim muito pesados, magos negros e etc. E é como se alguns desses cantores de sucesso que fazem muito sucesso, ganham muito dinheiro, fizessem um pacto com esse plano espiritual mais baixo, sabe, mais denso. E nesse pacto, tá certo, eles dizem, puxa vida, olha, você vai ter sucesso e tal, agora quando voltar para o plano espiritual, a gente vai te pegar, vai te usar, vai te colocar para você estimular o mal. E você veja que, geralmente, as músicas que fazem muito sucesso na Terra, que pegam uma grande massa, tá, que influenciam uma grande massa, são aquelas músicas mais grosseiras, que fala muito de sexo, que fala muito de poder, que fala muito de dinheiro, que fala muito da soberba, do orgulho, da vaidade. Não fala de uma coisa sublime. Você veja que Beethoven, Bach, que as músicas mais clássicas, as músicas, até os MPBs mais gostosos e tal, não tem o mesmo público. Por quê? Porque os níveis vibracionais da Terra estão muito mais colocados nessa parte de baixo, do plano terreno para baixo, do que do plano terreno para cima, gente. Nós estamos muito mais conectados a essa plebe rude daqui de baixo do que das coisas sutis e bonitas dos planos superiores. E quando a gente vai para esses locais no mundo espiritual, quando eu me desdobro, por exemplo, um cara que só gosta de música bagaceira e etc. Quando ele se desdobra, ele vai para um plano angelical. Gente, ele só gosta de sexo, de droga, rock and roll, de bagaceira, de não sei o quê, de vamos baixar na boquinha da garrafa. Tu acha mesmo que um caba desse, ele desce, quando ele vai para o plano astral, ele vai para essa parte superior daqui, né, para o plano colonial, plano astral, conviver com os espíritos fantásticos, ou ele vai para aqui para baixo, conviver com a bagaceira, viver nos vales do sexo, porque tem vales do sexo, tá certo, nessas localidades, o vale das drogas, o vale da luxúria e etc, do prazer pelo prazer. Então, gente, é o que tem lá, é o que dá para perceber, e a gente percebe isso de forma muito clara. Eu vou botar até uma outra coisa aqui, né? Nós temos aí um umbral, né, dimensional, e você vê aí um umbral que a gente viu ali abaixo da crosta terrestre, né, do plano terreno. Você vê um umbral -1 até -7, que esse aqui, o mal é um mal inconsciente, quer dizer, os espíritos fazem o mal, trazem o mal para a gente, mas não existe uma consciência clara de que estão fazendo o mal. Eles nem percebem que estão fazendo o mal. São inconscientes, tanto no plano astral. E quando eu falo assim, quando a gente sai no corpo, nós somos espíritos que também estamos influenciando, né? Estamos alimentando esse mal, estamos alimentando o medo, estamos alimentando a luxúria, os vícios, etc e tal. Então, do -1 ao -7, existe meio que um mal inconsciente. São aqueles espíritos que vêm influenciar a nossa vida porque estão com saudade, porque estão tristes, porque perderam, sei lá, o seu contato familiar, e que vem e que termina fazendo o mal pela presença energética, transformando as pessoas que estão aqui ainda vivas em pessoas depressivas, ansiosas, tristes. Por quê? Porque sentem a energia do outro. Mas o outro tem intenção de fazer o mal? Não. Né? São aqueles que se suicidaram, que transferem aquela energia negativa toda para a pessoa que ficou aqui na Terra, no plano terrestre e tal. Ela não tem intenção de fazer o mal. São aqueles bebinhos que desencarnaram e que pegam os bebês pelo meio do caminho e levam para o bar para beber e tal, que vivem em zonas umbralinas do -1 até o -7, tá? Muitas vezes influenciando a mente das pessoas, mas influenciam às vezes mandados, porque terminam virando escravos espirituais de espíritos mais densos,
que é do -8 até o -14, que esses sim são parte do mal consciente, né? Eles fazem o mal pelo mal, realmente. Mas esses outros espíritos que estão do -1 até o -7, eles são aqueles espíritos que são muitas vezes atendidos nas casas espíritas, onde o pessoal que vai doutrinar, que utiliza a palavra doutrinação, né? Diz assim, meu irmãozinho, não sei o quezinho, e etc. E tal, e acha que aquele espírito, e realmente, aquele espírito ele não é, na verdade, um espírito ruim, ele não está ali para prejudicar ninguém, nem fazer nada de mal com ninguém, mas, na verdade, termina prejudicando, porque, poxa, ele serve muitas vezes como massa de manobra, como a gente tem aqui na Terra, né? A gente vê muita gente aí sendo influenciada e colocando besteira na internet, e é apenas massa de manobra, ele não tem nem consciência do que está colocando ali, ele só está replicando uma notícia ou uma mentira, um fake news. Então, muitas vezes, esses espíritos do -1 até o -7, eles fazem fake news com a gente, né? Eles trabalham a dor, o ressentimento e etc., mas muito guiados por esses outros aqui, ó, do -8 ao -14. São as zonas abissais, onde vivem magos negros, vampiros, cientistas do mal, são realmente espíritos quiumbas, tá certo? Que são realmente espíritos que vêm para botar para quebrar. Esse aí faz parte do mal consciente. Wagner, existe esse negócio, existe gente. Olha, porque assim, as pessoas leem o livro de André Luiz e só extraem aquilo que lhes convém. Mas se você ler as obras de André Luiz, tá certo? São obras clássicas do Espiritismo, vocês vão ver que a retratação desses, por exemplo, a escola dos Vingadores, descrita no livro Ação e a Reação. O que é a escola de Vingadores, gente? Tem um Vingador que está exatamente do -1 ao -14 aqui, que é um mago negro, é um quiumba, é um vampiro que está dominando determinada pessoa e que está comandando uma equipe de espírito para lhe obsidiar. Tá certo? Wagner existe, lógico que existe. Os cientistas, por exemplo, construindo chips, aparelhos que são colocados em você, ovoides e etc., que são espíritos que perderam a forma de tanto fazer o mal e que têm determinadas características psíquicas que vão influenciar na sua vida e vão lhe colocar em depressão. Poxa vida, existe isso tudo. Tudo isso existe, tá lá no plano espiritual, tá lá no plano dimensional. É para quem quiser ver, tá, gente? Veja, quando nós fazemos, por exemplo, as nossas viagens em desdobramento, no tratamento apométrico, nós visitamos essas zonas, né? Nós olhamos essas zonas, nós observamos os espíritos em suas faixas vibracionais, no momento em que nós nos desdobramos, ou através do etérico, ou do astral, ou do mental inferior, nós vamos para determinadas ondas, captamos determinados pensamentos, que são pensamentos tenebrosos, gente. Tá? Quando nós fazemos aqui as nossas reuniões, dias de quinta-feira, nossas reuniões mediúnicas, invariavelmente os médiuns têm contato, tá certo, ou frequentemente os médiuns têm contato com esses espíritos mais densos. Né? Já tivemos contato aqui com magos negros, tá certo? Com magos negros, não foi só um mago negro, e para mim, aquilo ali foi um aprendiz de mago negro, ele não era ainda graduado no processo. Mas nós já tivemos contato com entidades muito densas do umbral baixo, tá certo? Quiumbas tenebrosos, com rostos assim do mal mesmo, uma coisa muito, muito terrível, e nós tivemos contato com esses espíritos aqui, e conseguimos encaminhá-los, e conseguimos conversar, às vezes fizemos acordo. Wagner, se faz acordo, lógico, gente, às vezes o mal menor naquele processo ali é fazer um acordo, é traçar alguma coisa. Quando nós descemos ao umbral, precisamos muitas vezes pedir permissão para entrar, tá certo? Porque é o domínio deles, tá certo? É o domínio deles. Mas vai, a luz entra em todo canto, lógico que entra, gente. A luz chega em todos os locais, mas sempre trabalhando todos esses processos. Por isso que nós temos, por exemplo, os guardiões, como os Exus e tal, que trabalham nessas zonas mais densas para facilitar o acesso dos espíritos de luz lá. Por exemplo, as pombagiras, os Exus, né? Cada entidade dessa que trabalha numa linha mais densa, mais policialesca, trabalha em zonas umbralinas e abissais capazes de fazer com que dê acesso
aos espíritos mais de luz que vêm para ajudar, para conseguir entrar nesses locais. Eles é que têm a chave da entrada desses locais. Então, nós precisamos o tempo todo dessas entidades que têm um acesso maior. São espíritos, às vezes, sabe, gente, que se encontra lá do lado de lá, espíritos bestiais, espíritos com características, assim, muito densificadas. E, assim, não é nenhuma fantasia, gente, é uma realidade. Eu vou até atrasar aqui para o quadro anterior, tá certo? Deixa eu só dar uma clicada aqui. Vou atrasar essa parte anterior aqui, onde vocês vão ver aqui que nós temos assim locais que são realmente de difícil acesso para as entidades mais sutis. E às vezes eles precisam se densificar ou vestir determinados escafandros. Inclusive é colocado isso em certas obras, como as obras de Rubens Sarracen, de Robson Pinheiro e também de Vanderlei Oliveira, onde ele fala de determinadas vestimentas, de determinados escafandros, como se fossem escafandros para entrar no mar, onde você se veste daquilo para poder entrar no plano mais denso, senão você não aguentaria. Nós fizemos um exercício semana passada, na aula de apometria, né, do Fábio Naza, uma aula fantástica, que depois eu fiquei com o grupo daqui do SEC e ele ficou com o grupo de lá do Vida Plena. Né? E nós fizemos uma descida ao umbral, e nós fomos descendo do -1 até o -3. E alguns médiuns relataram que, ao descer desdobrados, sentiram falta de ar, sentiram um cheiro de podre, sentiram uma densidade muito grande, rostos olhando com olhares maldosos. Isso no -3, que ainda é o plano, onde o mal é feito de forma não intencional. Você imagina você descendo, sabe, no buraco do tatu mesmo, lá embaixo, tá? Lá embaixo mesmo, nas zonas abissais. Para nós encarnados ainda não é nem permitido isso, porque nós não temos condições energéticas para descer, sob até sei lá, o risco de nós passarmos muito mal. Tem gente que chega a desencarnar se desce de uma forma tão profunda assim. Robson Pinheiro relata em um livro Tambores de Angola que, ao descer em determinado local, inclusive ele relata isso também numa palestra que ele dá, onde ele diz que quando desceu nesse lugar mais denso, ele se sentiu tão mal, mas tão mal, que ele terminou adoecendo verdadeiramente. Isso é incrível, esse relato de Robson, porque ele disse que adoeceu ao ponto de ter que se operar, de ter que cirurgiar. Então, gente, concluindo todo o nosso processo e toda a nossa conversa aqui, tá certo? A marca da besta, muito bem, Juliana, é isso mesmo, a marca da besta, Senhor da Escuridão, Legião, Senhor da Escuridão é a marca da besta, exatamente, Juliana, muito obrigado, viu? E quando você desce nesses locais ombralinos, gente, você percebe a densidade e a dificuldade para você se locomover. Veja, nós somos densos, nós somos pesados em pensamento, em ideias, em vícios e tudo, e temos dificuldade. Tá? E uma dificuldade muito grande, porque nós estamos no corpo de carne, nós ainda estamos conectados à terceira dimensão, não compreendemos muito bem. Quando descemos a determinadas dimensões de pensamentos e vibracionais, começamos a adoecer. Robson relata que numa descida dessas, quando ele começou a escrever um dos livros, tá? Eu não me recordo bem qual foi, ele disse que adoeceu, inclusive foi aqui no Recife que ele adoeceu e que teve um problema muito sério, e disse que para poder desencarnar ele, o espírito, toda a horda de espíritos que estavam contra ele, que ele tinha ido no plano espiritual e tinha descido a determinadas regiões, os espíritos fizeram o avião dele atrasar, ele chegou em Belo Horizonte, que é onde ele mora, de forma tardia, foi uma agonia danada, ele teve que pegar um avião para o Rio de Janeiro. Foram muitas dificuldades, mas olha, muitas dificuldades mesmo, e inclusive ele teve que passar por um processo muito sério, uma cirurgia muito séria. Ele teve realmente várias repercussões no corpo físico. E o curioso disso tudo, né, que o mentor espiritual dele, não sei se Ângelo Inácio ou algum outro, disse que a energia que ele recebeu foi uma energia
radioativa, que ao receber essa energia radioativa, o Ângelo disse que pegou o impacto de 90% dela, que o Robson só tinha pego 10% dessa energia. E adoeceu, quase morre. Você imagina se a gente der bobeira de descer nesses planos espirituais mais densos, sem esse cuidado que a gente precisa ter. Nunca devemos nos aventurar a determinadas coisas. Tem gente que, não, eu tenho um medo. Minha gente, quanto mais a gente conhece, mais prevenido ficamos, mais não nos metemos em determinadas coisas e tal. Renato Lira está dizendo alguma coisa aqui, deixa eu colocar aqui o que ele colocou. Vamos lá. Mesmo sendo espíritos fortes, os Exus podem sofrer influência de magos negros? Todos podem, sabe, Renato? Na verdade é assim, ninguém tá livre dessa influência dos magos negros. Se você lê os livros, você leu um deles, eu não sei se foi o Guardião da Meia-Noite ou se foi o Guardião da Sétima Passagem, mas se você lê um desses livros, você vai ver que determinados ataques são feitos dos magos negros para com as entidades, tá certo? Para com as entidades mais altas, mais iluminadas, que inclusive chegam a adoecer essas entidades. Veja só, inclusive colocando-as numa situação muito difícil, energeticamente falando. Então, gente, não é brinquedo não, tá certo? O Renato disse aqui, num dos livros de Rubens Saraceni, deixa eu colocar aqui para vocês verem, no livro do Rubens Saraceni, os Exus fazem incursões às regiões mais densas do grupo. Exatamente. Ele disse que foi o Guardião da Meia-Noite que ele leu. Mas tem outros livros, sabe, Renato, onde você vai ver exatamente essa repercussão energética nos espíritos mais puros, nos espíritos que descem para ajudar, que estão conectados à equipe do Cordeiro, né, de Cristo e etc. Quando descem lá, se não tomarem cuidado, se tiver alguma repercussão ou algum contato mais direto com essas entidades, eles podem ser prejudicados sim. Eles são espíritos extremamente poderosos. A gente pensa que não, mas essa densidade energética que existe no umbral é uma densidade muito grande, por isso que a gente tem tanto cuidado, por isso que a gente estuda tanto, por isso que precisa estudar tanto. Mas ele está dizendo aqui, quero dizer, os Exus vão em grupo. Vão em grupo, com certeza. Porque se forem sozinhos, sabe, Renato, o bicho pega, tá? O bicho pega, porque é um negócio que não é fácil, tá entendendo? Não é fácil, porque eles em conjunto, em grupo, principalmente as pombagiras que descem no umbral, às vezes para resgatar espíritos e para levar para os hospitais espirituais, eles vão sempre em um grupo grande de espíritos, tá? Um grupo grande de Exus, de guardiões e etc. Você também tem que considerar aí uma outra coisa, que os Exus, eles são de diversas classes. Tem uns Exus, por exemplo, que tomam conta de nós. São nossos guardiões, que no espiritismo chama de espírito guardião, tá? Cada um chama como quer, tá bom? Mas é o mesmo espírito. O espírito guardião é o mesmo Exu que toma conta de você, tá? Quando você reza para o anjo da guarda, você está rezando para o Exu, na verdade, tá? Só muda o nome, mas você está rezando para o teu guardião, para quem toma conta de você. Quem é que toma conta de você? É um Exu, tá certo? Mas nós temos, assim, por exemplo, o Exu que toma conta de você. E nós temos o Exu que toma conta de uma região inteira, tá certo? O Exu que toma conta de Caruaru, o Exu que toma conta de Pernambuco, o Exu que toma conta do Brasil, entendeu como é o negócio? E tem Exus que também tomam conta lá embaixo no plano espiritual de determinadas regiões mais densificadas ainda. Gente, é tudo tão curioso. Quando a gente começa a se aprofundar, por isso que eu adoro isso, gente. Não é fantasioso isso. Hoje eu achei interessante até que uma pessoa chegou e soltou uma gracinha quando eu coloquei que nós hoje exploraríamos sei lá, a diversidade do mundo espiritual, né? Aí a pessoa botou assim, agora vai. Aquela críticazinha, mas isso é bobagem, isso é besteira. Nem inscrito no meu canal, nem amigo meu, nem face friend ele é. Tá? Mas soltou lá uma gracinha, tá tudo certo. Tá? A gente tá em público, né? Tá sujeito a isso mesmo. Mas o interessante é o seguinte, é que muitas vezes a gente quando fala parece inverossímil. E até os espíritas, cara, os espíritas que vivem
estudando o Espiritismo, estudando essas densidades, inclusive estudando os livros de André Luiz, negam essas possibilidades, embora o próprio André Luiz tenha dito nos seus livros. Parece que assim, as pessoas leem, mas não estudam profundamente. Só absorvem aquilo que é conveniente, que é bonitinho. Eita, salvou e tal. E a parte ruim? E a parte ruim que André Luiz coloca tanto lá? Né? E a parte ruim que ele descreve tão bem nos livros dele? Cadê, gente? Né? Vamos observar com uma visão mais ampla esse processo como um todo. Renato está dizendo aqui, é um assunto extremamente interessante, gostoso de estudar. E é mesmo, é um assunto maravilhoso. E que se a gente tiver o coração aberto, a mente com a capacidade de ampliar e de ver as coisas, a gente vai ver tudo isso, gente, no mundo espiritual. Tá? Então, eu fiz uma comparação aqui do começo ao fim dessa nossa conversa, que foi, eu saí de lá dos livros de André Luiz, Nosso Lar, passei pelo livro de Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, fui pelo livro de Rubens Saraceni, né, citei determinados planos espirituais para mostrar a vocês que aquilo que estava se falando lá no clássico André Luiz, Nosso Lar, também se fala nos livros de Rubens Saraceni, a mesma densidade, o mesmo processo, a mesma estrutura, só que com nomes diferentes. Mas a densidade, o processo obsessivo, por exemplo, o processo da obsessão complexa, que o próprio André Luiz fala no livro Ação e Reação, quando existe uma horda de espíritos obsediando um determinado cidadão, e que diz que pega os defeitos, as falhas bases do cidadão. O que é isso? É uma equipe organizada para desencarnar alguém, tá certo? E uma equipe do plano mais denso, desse plano que faz do -8 até o -14, que faz o quê? Que faz o mal pelo mal, que faz o mal com intenção. Eles fazem aquilo de forma planejada, às vezes instalando chips, aparelhos e tal, que é também descrito por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. É só observar, gente, só dá um nome diferente, mas a gente vai ver o mesmo tipo de relato, só muda a forma de falar. Aí as pessoas ficam impressionadas com o livro de Robson Pinheiro, aí fica sei lá, desacreditando determinados médiuns. Pô, minha gente, uma coisa é o médium, tá? Se você não simpatiza com algum dos médiuns, beleza, fantástico, pelo comportamento, etc. Mas estude o conteúdo, não fique nessa questão de eu não tenho muita antipatia de fulano. Pô, não é uma questão de antipatia, cara. Vai estudar, pô. Né? Abre a tua consciência, bota a cabeça para funcionar, né? Cabeça não só foi feita para usar chapéu, não. A gente tem cabeça para abrir a consciência. Não fique só restrito ao conhecimento fundamental ou ao conhecimento tradicional ou aquilo que se fala em palestra. Gente, o que se fala em palestra são colóquios flácidos para acalentar bovinos, quer dizer, conversa mole para boi dormir, conversinha bonitinha, é bonito, é interessante, mas quem avança nos estudos não pode parar, tá? Tem que continuar. É muito bom para quê? Para aquelas pessoas que estão começando no espiritismo, começando ainda a religiosidade. Nós temos diversas faixas evolutivas de pensamento, gente, aqui na Terra. Tem aqueles que só suportam a realidade dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja católica, que coloca tudo assim nas mãos do demônio, o demônio é que faz tudo de ruim e Deus é que faz tudo de bom. Tá? E que se você for para a igreja evangélica, você vai ser salvo. Se você for para a igreja católica, você vai ser abençoado, vai se confessar, receber a comunhão e você vai para o céu. Tá? Gente, não é assim tão simples, tá? Tá tudo conectado. Mas tem um nível de faixa de pensamento para cada ser humano aqui na Terra? Tem. Tem, acabou, tá? E dentro do espiritismo tem várias faixas de pensamento. Tem aqueles que começaram a assistir as palestras, estão apenas no começo, estão no básico, do basicão, tá certo? Tem aqueles que ficam falando de espiritismo, mas só assistem palestra, não tem coragem de abrir um livro. Tem aqueles que nunca leram nem as revistas espíritas para estudar Kardec de forma mais profunda. Tem aqueles que não leram nem o Pentateuco. Tá? Tem aqueles que não leram o livro de André Luiz e se aventurou a dizer que o que a gente fala quando fala aqui é mentira, é fantasia, é não sei o que, é conversa mole. Poxa,
por favor, né? Vamos trabalhar a nossa consciência e ampliar tudo isso. Vamos estudar mais um pouco, né? Para negar alguma coisa, você precisa saber do que você está negando. Não negue antes de saber. Não negue antes de estudar. Estude profundamente tudo que você for. Abriu a boquinha para falar, estuda, tá? Estuda antes de criticar, estuda antes de soltar uma gracinha, não sei o que, tal, agora vai, não sei o que. Pô, vai estudar, né? Vai estudar. Um outro dia eu vi Fábio Nasa dizendo isso. Parece indelicado, mas é verdade, pô. O cara não estuda e fica querendo contradizer um pensamento que foi estudado, né? Pessoas que realmente foram lá, visitaram essa faixa do umbral. Gente, vamos abrir a cabeça, né? Puxa, vou repetir, cabeça não foi feita só para usar o chapéu, foi feita para pensar, tá certo? A Patrícia está dizendo aqui, ontem vi uma live com Mônica de Medeiros, deixa eu botar aqui, viu? Ontem vi uma live com Mônica de Medeiros que Exu Veludo relata tudo isso, não é brinquedo não. Pois é, exatamente. Então, quer dizer, gente, enfim, vamos estudar, né? Vamos deixar o comodismo de lado, né? Vamos deixar de ter comportamento religioso para ter um comportamento mais filosófico, científico, mais educativo e mais instrutivo para nós mesmos, né? Vamos deixar de ter, porque é o seguinte, ficar repetindo feito papagaio o que o palestrante espírita disse é fácil demais. Você tem que se aprofundar naquilo que você quer, você tem que ir até profundamente aonde você precisa ir, tá certo? Para depois você afirmar ou deixar de afirmar, criticar ou deixar de criticar. Primeiro estude, depois a gente conversa, tá? Um beijo no coração de vocês. Lembro que a nossa campanha de agasalhos, tá certo que já está acabando agora, né? O inverno já está acabando, mas ainda estamos com a campanha de agasalhos, estamos ainda com a campanha de arrecadação de alimentos e cestas básicas. Então, se vocês quiserem doar, é no 998-14-6555, WhatsApp, você entra em contato comigo e a gente arrecada o alimento, ou então você vem aqui e traz, ou eu posso passar também um telefone de algum supermercado para que você entre em contato com o supermercado. Quero agradecer a todo mundo que ajuda sempre. Patrícia é uma delas, várias outras pessoas, Josiane, Renato, todos ajudam muito nesse negócio, Dona Célia, né? Todas as pessoas, Socorro, todas as pessoas que assistem, sempre trazem alimentos, sempre trazem cesta básica para poder ajudar a minimizar o sofrimento das pessoas. Muita gente diz assim, isso é assistencialismo, é coisa de igreja, de religião. Não, gente, é assim, é coisa de consciência, tá? A gente dá o pão espiritual, que é a instrução, a educação, mas as pessoas também morrem de fome. Então, para não morrerem de fome, nós também fazemos a campanha para saciar o corpo. Inclusive, até nos nossos tratamentos apométricos, nós saciamos o corpo perispiritual. Porque quando chegam aqui perturbados, maltrapilhos, desarrumados, sujos, com fome, nós temos uma salinha astral, onde nós banhamos, alimentamos, vestimos, damos de comer. Cortamos cabelo, fazemos a barba e encaminhamos para o hospital espiritual. Você vai dizer, é doido, agora endoidou de vez. Não, não endoidei de vez. O mundo espiritual é o mundo real. Esse mundo que estamos vivendo hoje é que é um mundo ilusório. Então, tudo que nós temos aqui é uma cópia mal feita do que existe do lado de lá. Então, se nós criamos pensamentos astrais para ajudar os espíritos, estamos também fazendo uma caridade até ao corpo perispiritual. Então, nós fazemos aqui a caridade através do diálogo, da educação mediúnica, do contato e esclarecimento espiritual, mas também fazemos o contato, o esclarecimento das pessoas lá fora, das pessoas que não conhecem o espiritismo, e também alimentamos através da comida, cobrimos, agasalhamos e damos coisas às pessoas para que as pessoas passem uma situação melhor do que as que estão passando no momento. Então, o número, mais um apelo, no 81998146555. Você pode entrar em contato comigo, inclusive, se quiser fazer depósito, tal, nós temos uma conta que você pode fazer o depósito para a gente encaminhar essas cestas básicas às pessoas que necessitam, tá? Gente, um beijo no coração, muito obrigado pela presença de vocês, mais uma vez,
maravilhoso estar com vocês aqui conversando sobre espiritismo, sobre a espiritualidade, sobre as dimensões espirituais. Isso é fantástico, muito gostoso de conversar com vocês e agradeço demais. Sempre, sempre, sempre. Tá? Paz, luz. Sempre. Namastê.